A filha da faxineira apontou para a tumba e disse que aquela senhora era sua vovó, e ele congelou. Juliano sentiu o ar faltar quando a menina estendeu o braço em direção à fotografia emoldurada. Como aquela criança poderia conhecer a mulher enterrada ali? Juliano não conseguia tirar os olhos da menina. O mundo ao redor parecia ter parado de girar naquele instante. O cemitério estava silencioso demais e ele podia ouvir apenas o próprio coração batendo descompassado dentro do peito. A menina continuava com o braço estendido, apontando para a fotografia da mulher de cabelos brancos e sorriso suave que descansava emoldurada sobre o túmulo de granito escuro. Ela não podia ter mais que 5 ou 6 anos e usava um vestido preto com gola branca que parecia ter sido lavado e passado com todo o cuidado do mundo. O cabelo castanho dela estava preso com um laço de fita e os olhos grandes e redondos olhavam diretamente para ele, sem medo algum. Juliano finalmente conseguiu encontrar a voz depois de alguns segundos que pareceram durar uma eternidade inteira. "O que você disse, menina?" A voz dele saiu rouca e trêmula. Ele ainda estava ajoelhado ao lado do túmulo com as mãos sujas de terra e os olhos inchados de tanto chorar. Havia passado a manhã inteira ali, desde que o sol nasceu, tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. A menina baixou o braço devagar e inclinou a cabecinha para o lado, como se estivesse pensando se devia ou não repetir o que havia acabado de falar. "Eu disse que ela é minha vovó, a senhora da foto. Ela se parece muito com a minha vovó, que minha mãe sempre fala." Juliano sentiu um calafrio percorrer a espinha toda. Aquilo não fazia o menor sentido possível. A mulher enterrada ali era Vitória, sua mãe, a mulher que havia criado ele sozinha depois que o pai foi embora e nunca mais voltou. A mulher que trabalhou como costureira a vida inteira para pagar o colégio particular dele e depois a faculdade de administração. A mulher que nunca teve tempo para namorar de novo ou construir outra família, porque dedicou cada segundo da existência dela para garantir ou que ele tivesse um futuro melhor. Vitória não tinha outros filhos, não tinha netos, não tinha família além dele. Era impossível que aquela menina fosse neta dela. "Você está enganada. Essa senhora não é sua avó. Você deve ter confundido com outra pessoa. Esse cemitério é grande e tem muitas fotografias parecidas." Buzz, a menina deu alguns passos para mais perto do túmulo e Juliano percebeu que ela mancava levemente da perna esquerda. Ela parou bem ao lado da fotografia e tocou o vidro do porta-retrato com a pontinha dos dedos, como se estivesse fazendo carinho no rosto da mulher. Havia algo na expressão dela que mostrava uma certeza inabalável. "Não estou enganada não, senhor. Eu conheço esse rosto. Minha mãe tem uma foto igualzinha guardada dentro da gaveta do quarto. Ela chora toda vez que olha para aquela foto e diz que a mãe dela foi embora quando ela era pequena e nunca mais voltou. Ela diz que guarda a foto porque é a única coisa que tem da vovó." O coração de Juliano disparou de uma forma que ele achou que ia desmaiar ali mesmo. Ele se levantou cambaleando e segurou na lateral do túmulo para não cair. As pernas dele estavam fracas e a cabeça girava como se ele tivesse bebido uma garrafa inteira de alguma coisa forte. O terno azul marinho que ele usava estava todo amassado e sujo de poeira porque ele havia passado horas ali ajoelhado sem se importar com mais nada. "Isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca teve outra filha. Ela me contaria uma coisa dessas. Ela me contava tudo. A gente conversava sobre tudo. Ela era minha melhor amiga." A menina olhou para ele com uma expressão de pena misturada com tristeza. Ela parecia entender que aquela conversa estava machucando ele, mas ao mesmo tempo parecia ter certeza absoluta do que estava dizendo. Os olhos dela eram claros e honestos demais para estar inventando aquilo tudo. "Minha mãe se chama Berenice. Ela trabalha aqui perto limpando as casas das pessoas. Ela disse que a mãe dela se chamava Vitória e que ela foi embora de casa quando minha mãe era só um bebê pequenininho. Disse que nunca mais viu ela e que tentou procurar, mas nunca conseguiu encontrar.
Minha mãe diz que a vovó era muito nova quando ela nasceu e que não estava pronta para cuidar de um bebê. Juliano sentiu as lágrimas voltarem a escorrer pelo rosto. Aquilo era informação demais para processar de uma vez só. Ele olhou para a fotografia da mãe e tentou encontrar alguma explicação lógica para tudo aquilo, mas não conseguia pensar direito. Vitória nunca havia mencionado ter deixado uma filha para trás. Nunca havia falado sobre ter tido outra vida antes dele nascer. Ela sempre disse que ele era tudo que ela tinha no mundo e que depois que o marido foi embora, ela dedicou a vida inteira para cuidar dele. Mas e se houvesse uma parte da história que ela nunca contou? E se houvesse um segredo enterrado no passado que ela levou para o túmulo sem nunca revelar? Onde está sua mãe agora, menina? Ela está aqui no cemitério com você? A menina apontou para o portão do cemitério, onde uma mulher magra de cabelos escuros, presos em um coque, estava parada, olhando na direção deles com uma expressão de preocupação no rosto. Ela usava um avental azul por cima de uma blusa branca simples e segurava uma sacola de pano nas mãos. Ela parecia ter uns 30 e poucos anos e tinha traços no rosto que lembravam vagamente a fotografia de Vitória. Ela está ali esperando. A gente veio trazer flores para o túmulo de uma senhora que ela cuidava antes de morrer. Mas eu vi a foto dessa senhora aqui e achei que era a vovó que minha mãe sempre fala. Eu pedi para minha mãe me deixar vir aqui ver de perto. Juliano começou a caminhar em direção ao portão com passos rápidos e determinados. Ele precisava de respostas e precisava delas agora mesmo. A mulher viu ele se aproximando e deu alguns passos para trás, com o rosto ficando pálido de repente. Ela abraçou a sacola contra o peito, como se estivesse se protegendo de alguma coisa. A senhora é Berenice? A voz dele saiu mais alta do que ele pretendia e a mulher assentiu devagar com os olhos arregalados de susto. Ela olhou para a filha que ainda estava parada ao lado do túmulo e depois voltou a olhar para Juliano. Sou sim, senhor. Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Ela fez alguma coisa errada? Ela te incomodou de alguma forma? Juliano balançou a cabeça e apontou para o túmulo onde a menina ainda estava parada ao lado da fotografia de Vitória, olhando tudo com curiosidade. Sua filha disse que a mulher enterrada ali é a avó dela. Ela disse que você tem uma foto igual em casa e que a mãe de você se chamava Vitória. Ela disse que você foi abandonada quando era bebê. Berenice largou a sacola no chão e levou as mãos até o rosto, cobrindo a boca, como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais assustadora do mundo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para o túmulo ao longe, e depois olhou de volta para Juliano com os olhos cheios de lágrimas que começavam a descer pelo rosto. Como o senhor sabe esse nome? Como o senhor sabe sobre a minha mãe? Quem te contou isso? Eu nunca falei sobre isso com ninguém, além da minha avó que já morreu há anos. A voz dela estava quebrada e trêmula. Juliano sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar direito. Ele colocou a mão no peito tentando se acalmar antes de falar. Porque Vitória era minha mãe. Ela morreu há 3 dias e eu estou aqui desde ontem sem conseguir ir embora. Ela nunca me contou que tinha outra filha. Ela nunca falou nada sobre você. Eu passei a vida inteira achando que éramos só nós dois no mundo. Berenice levou a mão até o peito e começou a chorar de um jeito desesperado, que fez Juliano sentir vontade de abraçar ela ali mesmo. Ela se abaixou, pegando a sacola do chão, e começou a caminhar em direção ao túmulo com passos lentos e trêmulos. A menina correu até ela e segurou na mão dela com força, tentando dar algum conforto. Mãe, é ela. É a vovó que você sempre falou. Eu tenho certeza. O rosto é igual ao da foto que você guarda. Berenice parou na frente do túmulo e ficou olhando para a fotografia de Vitória por um tempo que pareceu não ter fim. Ela passou a mão pelo vidro do porta-retrato devagar, como se estivesse tentando tocar o rosto da mulher que estava ali sorrindo para a câmera. Os dedos dela tremiam tanto que Juliano achou que ela fosse cair ali mesmo.
É ela. Depois de todos esses anos, eu finalmente encontrei ela, mas ela já não está mais aqui para eu poder falar com ela, para eu poder perguntar por que ela foi embora e me deixou sozinha, para eu poder ouvir dela mesma o que aconteceu naquela noite. Juliano se aproximou devagar e ficou ao lado dela, olhando para a fotografia da mãe, que agora parecia ter um significado completamente diferente. Ele não conhecia a mulher naquela foto. Não conhecia a mulher que tinha abandonado uma filha pequena e construído uma nova vida sem nunca olhar para trás. Ele sempre achou que conhecia cada pedaço da história da mãe, mas agora percebia que havia capítulos inteiros que ela nunca havia compartilhado com ele. Ela nunca te procurou. Ela nunca tentou te encontrar ao longo de todos esses anos. Berenice balançou a cabeça, ainda olhando para a foto, com uma expressão de dor profunda no rosto. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam caindo sem parar. Não que eu saiba, minha avó que me criou sempre dizia que minha mãe era muito nova quando me teve. Tinha apenas 16 anos e que ela não estava preparada para ser mãe. Disse que ela foi embora uma noite e nunca mais voltou. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia cuidar de mim e que seria melhor assim. Eu tentei procurar por ela quando fiquei mais velha, mas nunca consegui encontrar. Era como se ela tivesse sumido do mapa, mudado de cidade ou de nome. Eu não sei. Juliano sentiu a raiva começar a crescer dentro do peito, misturada com uma tristeza profunda que ele não sabia como lidar. Como a mãe dele podia ter feito uma coisa daquelas? Como ela podia ter abandonado uma filha e nunca ter contado nada para ele? Ele sempre achou que ela era a pessoa mais honesta e correta do mundo, mas agora tudo parecia uma mentira gigante construída ao longo de décadas. Ela me criou sozinha, trabalhou a vida inteira como costureira para me dar uma vida boa. Pagou meus estudos, me deu tudo o que eu precisava, mas nunca mencionou que tinha outra filha. Nunca falou sobre você. Eu não sei o que pensar sobre isso tudo. Não sei como processar essa informação. Berenice finalmente olhou para ele e Juliano viu nos olhos dela a mesma dor que ele estava sentindo. Ela também estava tentando entender como tudo aquilo era possível, como duas pessoas podiam ser filhos da mesma mulher e nunca terem se conhecido, como uma mãe podia abandonar um filho e depois criar outro como se nada tivesse acontecido. Ela era uma boa mãe para você, ela te tratava bem, ela te amava. A pergunta pegou Juliano de surpresa. Ele pensou por um momento antes de responder, lembrando de todas as noites que a mãe ficou acordada, costurando para ganhar dinheiro extra. De todas as vezes que ela abriu mão das próprias vontades para realizar os sonhos dele. Era assim. Ela era a melhor mãe que eu poderia ter pedido. Ela fez tudo por mim, sacrificou a vida dela inteira para me ver feliz. Ela nunca reclamou, nunca disse que estava cansada, sempre fez tudo com um sorriso no rosto. Berenice sorriu de um jeito triste e olhou de volta para a fotografia, balançando a cabeça devagar. Então, pelo menos, ela conseguiu ser uma boa mãe para alguém. Mesmo que não tenha sido para mim, eu fico feliz em saber que ela não passou a vida inteira sendo a pessoa que me abandonou, que ela conseguiu ser melhor do que isso, que ela conseguiu amar alguém de verdade. A menina puxou a mão de Berenice e olhou para ela com os olhos cheios de preocupação. Ela parecia sentir a tristeza da mãe, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo ali. "Mãe, você está bem? Você quer ir embora daqui?" Berenice se abaixou e abraçou a filha com força, como se estivesse tentando proteger ela de toda aquela dor que estava sentindo. Ela beijou o topo da cabeça da menina e segurou o rosto dela entre as mãos. "Estou sim, minha filha. Está tudo bem. A gente finalmente encontrou a vovó, mesmo que ela não esteja mais aqui para a gente conhecer de verdade. Pelo menos agora a gente sabe onde ela está."
Juliano olhou para as duas ali abraçadas e sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Aquela mulher era a irmã dele. Aquela menina era a sobrinha dele. Eles eram família mesmo que nunca tivessem se conhecido antes. Mesmo que toda aquela situação fosse completamente maluca e impossível de acreditar, ele tinha uma irmã e uma sobrinha que ele nunca soube que existiam. E agora precisava decidir o que fazer com aquela informação toda. Vocês moram longe daqui. Vocês têm onde ficar? Berenice se levantou e limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, tentando se recompor na frente da filha. Moramos ali, na vila do outro lado da avenida. É pertinho daqui. A gente aluga um quartinho pequeno. Mas dá para nós duas. Por que o senhor está perguntando isso? Juliano respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de falar. Ele sabia que aquilo que estava prestes a propor podia mudar a vida de todos eles para sempre. Porque eu acho que a gente precisa conversar direito sobre tudo isso. Eu tenho 1 milhão de perguntas e imagino que você também tenha. A gente não pode simplesmente ir embora e fingir que isso nunca aconteceu. A gente é família. A gente precisa descobrir o que realmente aconteceu e por que minha mãe, a nossa mãe, fez o que fez. Por que ela te abandonou e depois construiu uma nova vida. Berenice olhou para ele com uma expressão de desconfiança misturada com esperança. Era como se ela quisesse acreditar que aquilo podia ser real, mas tinha medo de se machucar de novo. O senhor está falando sério. O senhor realmente quer conversar sobre isso? O senhor não está com raiva de mim por aparecer assim do nada? Juliano balançou a cabeça, sentindo as próprias lágrimas voltarem a cair. Raiva de você? Como eu poderia ter raiva de você? Você não fez nada de errado. Você foi abandonada, igual eu fui abandonado pelo meu pai. A diferença é que você foi abandonada pela pessoa que devia ter te protegido mais do que qualquer outra. Eu estou com raiva da minha mãe por ter mentido para mim a vida inteira, por ter escondido uma coisa tão importante. Mas eu não estou com raiva de você. Berenice soltou um suspiro longo e olhou para a filha que ainda segurava a mão dela com força. Ela acariciou o cabelo da menina e depois olhou de volta para Juliano. Eu trabalho todos os dias menos aos domingos. Eu limpo casas de manhã e de tarde. Mas se o senhor quiser conversar, eu posso tentar arrumar um tempo. A gente pode se encontrar em algum lugar. Juliano colocou a mão no bolso e tirou a carteira de lá. Ele pegou um cartão de visita e estendeu para Berenice. Esse é meu telefone e o endereço do meu escritório. Eu trabalho com administração de empresas. Tenho uma firma pequena no centro da cidade, mas eu acho que seria melhor a gente se encontrar em outro lugar. Um lugar mais tranquilo, onde a gente possa conversar com calma. Berenice pegou o cartão e olhou para ele com atenção antes de guardar no bolso do avental. Onde o senhor estava pensando? Juliano olhou ao redor do cemitério e depois voltou a olhar para ela. A casa da minha mãe, a nossa mãe, ela deixou a casa para mim. É uma casa simples, mas tem espaço suficiente. Tem todas as coisas dela ainda lá, as roupas, as fotos, os documentos. Talvez a gente consiga encontrar alguma resposta no meio dessas coisas, alguma pista sobre o que realmente aconteceu. Berenice ficou em silêncio por alguns segundos pensando na proposta. Ela olhou para a filha e depois de volta para Juliano. Quando o senhor quer que a gente vá lá? Juliano limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo, tentando se acalmar. Hoje mesmo, se você puder. Eu sei que é muito rápido, mas eu preciso de respostas. Eu preciso entender o que aconteceu. Eu não vou conseguir seguir em frente sem saber a verdade. Berenice assentiu devagar e pegou a mão da filha. Está bem. A gente pode ir hoje. Eu só preciso avisar a dona da casa onde eu ia trabalhar hoje de tarde que não vou poder ir. Ela vai entender.
Juliano sentiu um alívio enorme tomar conta do peito. Ele não sabia o que ia encontrar na casa da mãe, mas sabia que precisava descobrir, precisava entender como a mulher que ele amava tanto tinha sido capaz de esconder um segredo tão grande por tanto tempo. Obrigado. Obrigado mesmo por aceitar conversar comigo. Eu sei que isso deve ser difícil para você também. Berenice deu um sorriso fraco e olhou mais uma vez para a fotografia de Vitória no túmulo. Eu passei a vida inteira querendo saber por que ela me abandonou, querendo ter a chance de olhar nos olhos dela e perguntar o que eu fiz de errado para ela não me querer. Agora ela não está mais aqui para me responder, mas pelo menos eu posso tentar entender quem ela era, que tipo de pessoa ela se tornou depois que foi embora. A menina puxou a mão de Berenice e olhou para ela com curiosidade. Mãe, a gente vai conhecer a casa da vovó? A gente vai ver onde ela morava? Berenice se abaixou e ficou na altura da filha, olhando nos olhos dela. Vamos sim, minha filha. A gente vai conhecer a casa onde sua vovó morava e talvez a gente descubra algumas coisas sobre ela. A menina sorriu e olhou para Juliano com os olhos brilhando de curiosidade. O senhor é meu tio, então? Minha mãe é sua irmã? Juliano sentiu o coração apertar com aquela pergunta tão inocente e sincera. Ele se abaixou também, ficando na altura da menina, e assentiu com a cabeça. Sou sim. Eu sou seu tio. Eu não sabia que você existia até alguns minutos atrás. Mas agora que eu sei, eu quero conhecer você direito. Quero saber seu nome. Quero saber o que você gosta de fazer. A menina sorriu ainda mais e soltou a mão de Berenice para estender a mão para Juliano. Meu nome é Estela. Eu tenho 5 anos e eu gosto de desenhar e de brincar com bonecas. E você, como você se chama? Juliano apertou a mãozinha dela com cuidado, sentindo as lágrimas voltarem. Meu nome é Juliano. Eu tenho 32 anos e eu gosto de trabalhar com números e de ler livros. É um prazer te conhecer, Estela. Estela soltou a mão dele e voltou a segurar na mão de Berenice. Você é legal, tio Juliano. Eu gostei de você. Juliano se levantou e olhou para Berenice, que estava olhando para ele com uma expressão diferente agora. Era como se ela finalmente estivesse começando a acreditar que aquilo tudo podia ser real, que eles realmente eram irmãos e que tinham uma chance de construir alguma coisa juntos, mesmo depois de tanto tempo separados. A casa fica a uns 20 minutos daqui de carro. Eu vim de carro hoje. Eu posso dar uma carona para vocês se quiserem. Berenice olhou para a sacola que tinha largado no chão mais cedo e pegou ela de volta. A gente aceita sim. Obrigada. A gente ia ter que pegar 2 ônibus para voltar para casa e depois mais 2 para ir até o centro. Vai ser mais rápido de carro. Juliano acenou com a cabeça e começou a caminhar em direção ao estacionamento do cemitério. Berenice e Estela o seguiram em silêncio. O clima entre eles era estranho, mas não era desconfortável. Era como se todos estivessem tentando processar o que havia acabado de acontecer e o que aquilo significava para o futuro de cada um. Juliano abriu a porta traseira do carro para que Estela entrasse e depois abriu a porta da frente para Berenice. Ele deu a volta e entrou no banco do motorista, ligando o carro. O caminho até a casa de Vitória foi feito em silêncio quase completo, com apenas o som do rádio tocando baixinho ao fundo. Juliano olhava pelo retrovisor de vez em quando e via Estela olhando pela janela com curiosidade, enquanto Berenice ficava com as mãos cruzadas no colo, olhando para a frente sem dizer nada. Quando eles finalmente chegaram na frente da casa simples de paredes brancas e portão verde, Juliano estacionou o carro e desligou o motor. Ele ficou sentado ali por alguns segundos, antes de falar. Essa é a casa onde eu cresci, onde minha mãe passou os últimos 30 anos da vida dela. Berenice desceu do carro devagar, olhando para a casa, com uma expressão que misturava curiosidade e dor. Ela segurou a mão de Estela com força, enquanto Juliano abria o portão verde que rangia nas dobradiças enferrujadas.
A casa era pequena, mas bem cuidada, com um jardim na frente, onde cresciam algumas roseiras, que Vitória sempre fez questão de manter vivas. Juliano tirou a chave do bolso e abriu a porta da frente, sentindo o cheiro familiar de lavanda que a mãe sempre usava para perfumar os ambientes. Ele entrou primeiro e acenou para que elas entrassem também. Fiquem à vontade. Eu sei que deve ser estranho entrar na casa de alguém que vocês não conheceram, mas essa casa tem todas as respostas que a gente precisa. Eu tenho certeza disso. Berenice entrou devagar, olhando para tudo ao redor, como se estivesse entrando em um museu. A sala era simples, com um sofá de tecido florido, uma televisão antiga em cima de um móvel de madeira e várias fotografias penduradas nas paredes. A maioria das fotos era de Juliano em diferentes fases da vida, desde bebê até a formatura da faculdade. Berenice parou na frente de uma foto onde Vitória segurava Juliano bebê nos braços, com um sorriso enorme no rosto. Ela parece tão feliz nessa foto. Ela parece realizada. É estranho pensar que essa é a mesma pessoa que me deixou quando eu tinha apenas alguns meses de vida. Juliano ficou ao lado dela, olhando para a mesma foto que tinha visto milhares de vezes, mas que agora tinha um significado completamente diferente. Eu nunca vi minha mãe triste de verdade. Ela sempre foi uma pessoa alegre e positiva, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Ela sempre encontrava um jeito de me fazer sorrir. Mas agora eu fico pensando se aquela alegria toda não era uma forma de esconder a culpa que ela sentia. Se cada sorriso não era também uma tentativa de se redimir pelo passado que ela escondia. Stella soltou a mão de Berenice e começou a andar pela sala, olhando tudo com curiosidade. Ela parou na frente de uma estante cheia de livros e passou os dedinhos pelas lombadas coloridas. Tio Juliano, você leu todos esses livros? Tem tantos aqui? Juliano sorriu e acenou com a cabeça. Li sim. Minha mãe sempre me incentivou a ler desde pequeno. Ela dizia que os livros podiam me levar para qualquer lugar do mundo, sem eu precisar sair de casa. Ela mesma não tinha estudado muito, mas fazia questão que eu estudasse. Berenice continuou andando pela sala e parou na frente de outra parede cheia de fotografias. Ela olhou cada uma delas com atenção, procurando alguma pista de que Vitória tinha outra vida antes de Juliano nascer. Mas todas as fotos eram dele ou dos dois juntos. Não havia nenhuma foto antiga de Vitória sozinha ou com outras pessoas. Não tem nenhuma foto dela, jovem. Não tem nenhuma foto de quando ela era mais nova. É como se a vida dela tivesse começado só quando você nasceu. Como se ela tivesse apagado completamente tudo que veio antes. Juliano respirou fundo e apontou para o corredor. O quarto dela fica ali no fundo. Eu ainda não tive coragem de mexer nas coisas dela desde que ela morreu. Está tudo do jeito que ela deixou. Talvez a gente encontre alguma coisa lá. Alguma pista sobre o passado que ela escondeu de mim. Berenice olhou para Stella, que ainda estava entretida com os livros, e depois olhou de volta para Juliano. Você se importa se eu for sozinha primeiro? Eu acho que preciso de um momento sozinha antes de começar a procurar. Preciso tentar sentir quem ela era antes de mexer nas coisas dela. Juliano assentiu, entendendo perfeitamente o que ela estava sentindo. Claro, fica à vontade. Eu vou ficar aqui com a Stella. Pode levar o tempo que precisar. Berenice caminhou pelo corredor com passos lentos até chegar na porta do quarto de Vitória. Ela colocou a mão na maçaneta e respirou fundo antes de abrir a porta. O quarto era pequeno e simples, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos, que provavelmente tinha sido feita pela própria Vitória. Havia um guarda-roupa de madeira escura encostado na parede e uma penteadeira com espelho onde estavam organizados alguns produtos de beleza e perfumes. Berenice entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Ela ficou parada ali por alguns segundos, apenas olhando ao redor, tentando sentir a presença da mulher que tinha morado ali. Ela se aproximou da penteadeira e pegou um dos perfumes, abriu a tampa
e sentiu o cheiro de lavanda, que devia ser o perfume favorito de Vitória, ela colocou o frasco de volta no lugar e abriu a primeira gaveta da penteadeira. Dentro havia alguns batons, escovas de cabelo e presilhas, nada de especial. Ela fechou aquela gaveta e abriu a segunda. Lá dentro havia algumas cartas antigas, amareladas pelo tempo. Berenice pegou uma delas e viu que era uma carta de amor escrita por alguém chamado Alberto. Ela leu rapidamente e percebeu que era o pai de Juliano. A carta falava sobre planos para o futuro e promessas de amor eterno, que claramente não tinham sido cumpridas. Ela colocou a carta de volta e continuou procurando. Foi quando abriu a terceira gaveta que seu coração parou por um segundo. Lá dentro havia uma caixinha de madeira pequena com detalhes entalhados. Berenice pegou a caixinha com as mãos tremendo e abriu devagar. Dentro havia algumas fotografias antigas e um envelope amarelado. Ela pegou a primeira foto e sentiu as lágrimas começarem a cair. Era uma foto de Vitória, muito jovem. Devia ter uns 16 ou 17 anos. Ela estava segurando um bebê nos braços e olhando para a câmera com uma expressão de cansaço profundo. Aquele bebê era ela. Berenice tinha certeza absoluta. Ela virou a foto e viu que havia algo escrito atrás com uma letra trêmula. Dizia apenas: Berenice, 3 meses, perdão. Ela pegou as outras fotos da caixinha e viu que todas eram dela. Bebê. Havia umas 5 ou 6 fotos no total. Vitória tinha guardado aquelas fotos durante todos esses anos. Tinha mantido elas escondidas em uma gaveta onde ninguém nunca iria procurar. Berenice pegou o envelope e abriu com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a mesma letra que estava atrás das fotos. Ela começou a ler e precisou sentar na cama, porque as pernas dela não aguentavam mais sustentar o peso do corpo. Minha querida Berenice, se você está lendo essa carta, é porque finalmente me encontrou, ou porque eu já não estou mais aqui para te explicar pessoalmente o que aconteceu naquela noite em que eu fui embora. Eu sei que nenhuma explicação vai justificar o que eu fiz. Sei que nada do que eu disser vai fazer você me perdoar, mas eu preciso que você saiba a verdade. Eu tinha apenas 16 anos quando você nasceu. Eu era uma criança tentando criar outra criança. Seu pai tinha me abandonado quando soube da gravidez, e minha mãe, sua avó, estava doente demais para me ajudar. Eu tentei cuidar de você durante 3 meses, mas eu não estava conseguindo. Eu não tinha dinheiro para comprar fraldas ou leite. Eu não tinha emprego, porque ninguém queria contratar uma menina tão nova com um bebê. Eu passei noites acordada, te ouvindo chorar de fome e não tendo nada para te dar. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Sentia que você merecia alguém melhor que eu, alguém que pudesse te dar uma vida digna. Foi quando eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixei você com minha mãe e fui embora da cidade. Mudei de nome, mudei de vida. Tentei recomeçar do zero, mas não passou um único dia em que eu não pensei em você. Não passou uma única noite em que eu não chorei, me perguntando se você estava bem, se estava feliz, se tinha o que comer e onde dormir. Quando o Juliano nasceu, anos depois, eu prometi para mim mesma que ia ser a melhor mãe do mundo para ele, que ia dar para ele tudo que eu não consegui dar para você. Cada sacrifício que eu fiz por ele foi também uma forma de tentar me redimir pelo que eu fiz com você. Eu sei que isso não muda nada. Sei que isso não apaga a dor que eu causei. Mas eu precisava que você soubesse que eu sempre te amei. Mesmo de longe, mesmo sem nunca ter tido coragem de voltar e pedir perdão. Você sempre esteve no meu coração. Sempre foi minha primeira filha, minha primeira grande responsabilidade que eu falhei miseravelmente. Espero que você tenha tido uma vida boa. Espero que tenha encontrado pessoas que te amaram de verdade e que te deram tudo que eu não pude dar. E espero que um dia, mesmo que seja depois que eu já tiver partido, você consiga encontrar paz
e talvez até alguma compreensão no seu coração, com todo o amor que eu nunca soube demonstrar, Vitória. Berenice terminou de ler a carta e deixou ela cair no chão, enquanto cobria o rosto com as mãos e começava a soluçar alto demais para se controlar. Todas aquelas décadas de raiva, de dor, de sensação de abandono, pareciam ter encontrado algum tipo de resposta, mas ao mesmo tempo pareciam ter se tornado ainda mais dolorosas. Ela finalmente sabia a verdade, mas a verdade não era libertadora, como ela sempre imaginou que seria. A porta do quarto se abriu e Juliano entrou correndo ao ouvir o choro dela. O que aconteceu? Você está bem? Você encontrou alguma coisa? Berenice não conseguia falar. Ela apenas apontou para a carta no chão. Juliano pegou a carta e começou a ler, conforme os olhos dele percorriam as palavras escritas pela mãe. O rosto dele ia ficando cada vez mais pálido. Quando ele terminou de ler, ele também precisou sentar na cama, ao lado de Berenice. Eles ficaram ali sentados, lado a lado, em silêncio por vários minutos, apenas processando tudo o que tinham acabado de descobrir. Ela sofreu tanto, ela carregou isso sozinha durante todos esses anos. Eu nunca imaginei que ela tinha passado por algo assim. Nunca pensei que ela tivesse vivido uma vida antes de mim que fosse tão difícil e dolorosa. Berenice limpou as lágrimas do rosto e olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados. Ela fez uma escolha. Ela escolheu me abandonar e escolheu nunca mais voltar. Eu entendo que ela era muito nova e que a situação era difícil, mas ela nunca tentou me procurar depois. Nunca tentou saber se eu estava bem. Ela simplesmente seguiu em frente e construiu uma nova vida, como se eu nunca tivesse existido. Juliano balançou a cabeça, segurando a carta com força. Eu acho que ela tinha vergonha. Acho que ela tinha tanto medo de te encontrar e ver decepção nos seus olhos que preferiu viver com a culpa do que arriscar te machucar ainda mais. Ela estava errada. Ela devia ter tentado te procurar. Mas eu acho que ela realmente acreditava que você estaria melhor sem ela, que sua vida seria mais feliz se ela não aparecesse para bagunçar tudo. Berenice pegou as fotografias que ainda estavam espalhadas em cima da cama e olhou para cada uma delas novamente. Em uma das fotos, ela estava usando um macacãozinho branco e tinha os olhinhos bem abertos, olhando para a câmera. Em outra, estava dormindo nos braços de Vitória, que olhava para ela com uma mistura de amor e desespero no rosto. Ela guardou essas fotos durante todos esses anos. Isso tem que significar alguma coisa. Ela não me esqueceu completamente. Ela se lembrava de mim todos os dias quando abria essa gaveta. Juliano colocou a mão no ombro dela em um gesto de conforto. Ela nunca te esqueceu. Ela carregou você no coração a vida inteira. Ela só não soube como consertar o erro que tinha cometido. Ela era humana, ela era falha, mas ela te amava do jeito dela, do jeito que ela conseguia, mesmo que esse amor tenha sido silencioso e distante. Berenice olhou para ele com uma expressão de gratidão misturada com tristeza. Obrigada por me deixar entrar aqui, por me deixar descobrir a verdade. Eu sei que isso deve ser difícil para você também. Descobrir que sua mãe não era perfeita como você sempre achou que ela era. Juliano deu um sorriso fraco e balançou a cabeça. Ninguém é perfeito. Minha mãe fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. Ela errou com você, mas ela acertou comigo. Isso não apaga o erro, mas também não invalida tudo de bom que ela fez. Eu ainda amo ela, ainda sinto falta dela todos os dias. Mas agora, eu também entendo que ela era mais complexa do que eu imaginava, que ela tinha camadas que eu nunca conheci. Estela apareceu na porta do quarto olhando para os dois com preocupação. Mãe, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Berenice limpou o rosto rapidamente e estendeu os braços para a filha que correu e se jogou no colo dela. Não aconteceu nada ruim, minha filha. A mamãe só descobriu algumas coisas sobre a vovó. Coisas que deixaram a mamãe um pouco triste,
mas também um pouco feliz ao mesmo tempo. Stella olhou para as fotografias na cama e pegou uma delas. Esse bebê é você, mamãe. Você era tão pequeninha. Berenice sorriu e beijou a testa da filha. Era sim, minha filha. Essa foto foi tirada quando eu tinha apenas 3 meses de vida. A vovó que tirou essa foto. Stella olhou para a foto com mais atenção e depois olhou para a fotografia de Vitória que estava na penteadeira. A vovó era bonita. Ela parece com você, mamãe. Berenice olhou para a foto de Vitória e pela primeira vez conseguiu ver além da dor e da raiva. Conseguiu ver uma mulher que tinha sido jovem e assustada, que tinha cometido erros, mas que também tinha tentado viver da melhor forma possível. Ela se levantou da cama, ainda segurando Stella no colo, e se aproximou da penteadeira. Pegou a foto de Vitória e olhou para ela por um longo tempo. Ela realmente era bonita. E você tem razão. A gente se parece um pouco. Juliano se levantou também e ficou ao lado delas, olhando para a foto. Vocês têm o mesmo formato de rosto e o mesmo jeito de sorrir. Eu nunca tinha percebido isso antes, mas agora que estou vendo vocês duas juntas, é impossível não notar. Vocês também têm o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estão pensando em alguma coisa. Berenice guardou as fotografias antigas de volta na caixinha, junto com a carta, e fechou ela com cuidado. Eu posso levar isso comigo. Eu gostaria de ter essas fotos. São as únicas coisas que eu tenho da minha mãe. Juliano assentiu, sem hesitar. Claro que pode. Essas fotos são suas por direito. E se você quiser, pode levar outras coisas também. Pode levar o que você achar que tem significado para você. Berenice balançou a cabeça e segurou a caixinha contra o peito. Só isso já é mais do que eu esperava ter. Obrigada. Obrigada de verdade por ter me deixado entrar aqui e descobrir tudo isso. Juliano deu um passo à frente e fez algo que ele não tinha planejado. Ele abraçou Berenice e Stella ao mesmo tempo. Foi um abraço apertado e emocionado que fez as 3 pessoas ali sentirem que finalmente tinham encontrado algo que estavam procurando sem saber. Vocês são minha família agora. Eu sei que a gente se conheceu de um jeito estranho e que a gente tem muito ainda para conversar e entender. Mas vocês são minha família e eu quero fazer parte da vida de vocês se vocês deixarem. Berenice começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de alívio e de esperança. Eu também quero isso. Eu sempre quis ter um irmão. Sempre quis ter alguém da minha família de verdade. E agora eu tenho você. E a Stella tem um tio que pode ser uma presença importante na vida dela. Stella olhou para Juliano com os olhos brilhando de felicidade. Você vai brincar comigo, tio Juliano? Você vai vir na nossa casa conhecer os meus desenhos? Juliano sorriu e limpou as próprias lágrimas. Vou sim. Eu vou conhecer todos os seus desenhos e vou brincar com você sempre que você quiser. E vocês vão vir aqui também. Essa casa é de vocês também agora. Essa casa tem a história de todos nós. Eles saíram do quarto juntos e voltaram para a sala onde Juliano preparou um café para os 3. Eles se sentaram no sofá e ficaram conversando por horas sobre a vida de cada um. Berenice contou sobre como tinha sido difícil crescer sem a mãe e como a avó tinha feito o melhor que podia para criá-la. Contou sobre como tinha engravidado de Stella muito jovem também e como o pai da menina tinha ido embora igual o pai dela tinha feito. Ela contou sobre os trabalhos difíceis que tinha feito ao longo da vida para conseguir sustentar a filha sozinha. Sobre as noites que passou acordada, se perguntando se estava fazendo tudo certo, se estava sendo uma boa mãe, mesmo sem ter tido uma referência de como ser uma. Juliano contou sobre a infância dele, sobre como a mãe trabalhou tanto para dar uma vida boa para ele e sobre como ele sempre sentiu que havia algo que ela não contava, mas nunca imaginou que fosse algo tão grande. Ele contou sobre como se formou em administração e abriu o próprio
escritório pequeno que estava começando a crescer, sobre como a mãe estava tão orgulhosa dele no dia da formatura que não parou de chorar durante a cerimônia toda. Eles olharam álbuns de fotos juntos. Riram de fotos constrangedoras de Juliano criança, usando roupas engraçadas que a mãe fazia questão de comprar. Choraram ao ver fotos de Vitória em diferentes momentos da vida, sempre com aquele sorriso que agora eles sabiam que escondia tanta dor. Estela acabou dormindo no colo de Berenice de tanto cansaço emocional do dia. Quando o sol começou a se pôr, Berenice disse que precisava ir embora, porque tinha que trabalhar no dia seguinte bem cedo. Juliano insistiu para que ela pelo menos aceitasse algum dinheiro para ajudar com as despesas, mas ela recusou educadamente, dizendo que não queria nada dele por pena. Foi então que Juliano teve uma ideia. E se você viesse trabalhar para mim, não como faxineira, mas como assistente no meu escritório, você sabe ler e escrever. Você é organizada. Eu preciso de alguém para me ajudar com a parte administrativa da empresa. E eu confio em você, porque você é minha irmã. Berenice olhou para ele com surpresa. Você está falando sério? Você realmente está me oferecendo um emprego no seu escritório? Juliano assentiu com convicção. Estou completamente sério. O salário seria melhor do que você ganha limpando casas e o horário seria comercial, das 8 às 5. Você teria finais de semana livres para ficar com a Estela e eu poderia te ensinar tudo o que você precisa saber sobre administração. Você é inteligente e eu sei que você vai aprender rápido. Berenice ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ele como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer. Isso mudaria completamente a minha vida e a vida da Estela. Eu poderia ter tempo para estudar de novo. Poderia ter tempo para estar com ela de verdade. Poderia dar para ela as coisas que eu nunca consegui dar antes. Juliano sorriu e colocou a mão sobre a mão dela. Então diz que sim, diz que você aceita. A gente é família e família se ajuda. Minha mãe me deu tudo o que ela podia. Agora é minha vez de dar para você o que ela não pôde dar. Berenice começou a chorar mais uma vez e assentiu com a cabeça. Eu aceito sim. Obrigada, muito obrigada por essa chance. Eu prometo que vou trabalhar muito e que não vou te decepcionar. Juliano levantou e abraçou ela novamente. Você não vai me decepcionar. Eu tenho certeza disso. A gente vai construir alguma coisa boa juntos. A gente vai honrar a memória da nossa mãe, sendo a família que ela não conseguiu ser para nós. Berenice começou a trabalhar no escritório de Juliano na semana seguinte. Ela chegava todos os dias, pontualmente às 8 da manhã, com Estela, que ficava em uma escolinha, perto dali, até a hora do almoço. Juliano ensinou a ela como organizar os arquivos, como atender telefone, como fazer orçamentos para os clientes, como lidar com fornecedores e como manter a agenda deles sempre atualizada. Berenice aprendia rápido e em poucas semanas já estava fazendo o trabalho com perfeição. Os clientes gostavam dela porque ela era educada e prestativa, sempre disposta a ajudar e resolver problemas. Juliano percebeu que tinha tomado a decisão certa ao contratar a irmã. Não era apenas sobre ajudá-la financeiramente, mas também sobre criar laços de verdade, sobre construir uma relação que tinha sido roubada deles pela vida. Aos poucos, eles foram se conhecendo melhor, descobrindo gostos em comum, rindo de piadas internas, compartilhando refeições e momentos simples do dia a dia. Estela passou a chamar Juliano de tio de verdade, e ele se tornou uma presença constante na vida dela. Ele a buscava na escola quando Berenice não podia, levava ela para tomar sorvete nos finais de semana, ajudava com as tarefas de casa, ensinava coisas novas para ela. Juliano percebeu que pela primeira vez na vida ele não se sentia sozinho. Tinha uma família de verdade, pessoas que se importavam com ele, não porque tinham obrigação, mas porque queriam estar perto dele,
Um dia, Berenice chegou no escritório com uma expressão séria no rosto. Era um sábado de manhã e eles tinham combinado de ir juntos ao cemitério visitar o túmulo de Vitória pela primeira vez desde aquele dia fatídico em que se conheceram. Você ainda quer ir? Você tem certeza que está pronto para isso? Juliano assentiu, pegando as chaves do carro. Eu preciso ir. A gente precisa ir juntos. Preciso dizer algumas coisas para ela mesmo que ela não esteja mais aqui para ouvir. Eles pegaram Estela em casa e foram os três até o cemitério. O dia estava nublado e havia poucas pessoas por ali. Eles caminharam até o túmulo de Vitória e ficaram ali parados em silêncio por alguns minutos. Berenice se ajoelhou e colocou um buquê de flores brancas em frente à lápide. Juliano se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão sobre o túmulo. Oi, mãe. Eu trouxe a Berenice e a Estela aqui hoje, a sua outra filha e a sua neta que você nunca conheceu. Eu sei que você já sabe de tudo isso, onde quer que esteja. Mas eu precisava vir aqui e dizer para você que eu entendo agora. Entendo por que você guardou esse segredo durante tanto tempo. Entendo que você estava com medo e com vergonha. E eu quero que você saiba que eu te perdoo. Eu te perdoo por não ter sido perfeita, por ter cometido erros, por ter sido humana. Berenice também colocou a mão sobre o túmulo e começou a falar com a voz embargada. Eu passei a vida inteira com raiva de você. Passei anos imaginando o que eu diria se te encontrasse um dia. Mas agora que eu estou aqui na frente do seu túmulo, eu percebo que a raiva não faz mais sentido. Você era só uma menina assustada que fez o que achou que era melhor. E mesmo que tenha sido a decisão errada, eu entendo que você tentou viver com isso do seu jeito. Eu queria ter te conhecido, queria ter tido a chance de te chamar de mãe, pelo menos uma vez. Mas já que isso não é mais possível, eu quero que você saiba que eu vou cuidar do Juliano como ele está cuidando de mim. A gente vai ser a família que você não conseguiu nos dar. Estela também se ajoelhou entre os dois e colocou a mãozinha pequena sobre a fotografia de Vitória. Oi, vovó, eu sou a Estela, eu sou sua neta. Minha mãe disse que você foi embora antes de me conhecer, mas que você teria gostado de mim. Eu gostei de você quando vi sua foto. Você tem um sorriso bonito. Os três ficaram ali ajoelhados em silêncio, compartilhando aquele momento de conexão com a mulher que tinha sido mãe de dois, mas que só tinha conseguido criar um. Quando eles finalmente se levantaram, Juliano se sentiu mais leve, sentiu que tinha feito as pazes com o passado e que agora podia seguir em frente sem carregar o peso da decepção e da raiva. Berenice também parecia diferente. Parecia que tinha deixado para trás décadas de mágoa e finalmente tinha encontrado algum tipo de paz. Eles saíram do cemitério de mãos dadas, os três juntos, formando uma corrente de família que tinha sido quebrada e agora estava sendo remontada peça por peça, no caminho de volta para casa. Estela perguntou se podia comer pizza e Juliano disse que sim. Eles pararam em uma pizzaria e ficaram ali comendo e conversando sobre planos para o futuro. Berenice disse que queria voltar a estudar e Juliano prometeu ajudar a pagar os estudos dela. Estela disse que queria ter um cachorro e os dois adultos riram, dizendo que iam pensar no assunto. Quando a noite caiu e eles finalmente se despediram na porta da casa de Berenice, Juliano abraçou as duas com força e sentiu que finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. Meses se passaram e a vida dos três foi se entrelaçando cada vez mais. Berenice se matriculou em um curso de contabilidade à noite e Juliano cuidava de Estela sempre que ela precisava estudar. A menina passou a ter um quarto só dela na casa que tinha sido de Vitória e que agora era também de Berenice e Estela. Juliano insistiu que elas se mudassem para lá, porque a casa era grande demais para ele sozinho e pequena demais para tanta memória. Berenice aceitou depois de muita insistência e aos poucos aquela casa que tinha sido um lugar de segredos e culpa se transformou em um lar de verdade, cheio de risadas e vida.
Juliano olhava para tudo aquilo e se perguntava como a vida podia mudar tanto em tão pouco tempo. Como uma revelação no cemitério, tinha transformado completamente a trajetória de 3 pessoas. Ele ainda pensava na mãe todos os dias, ainda sentia falta dela, mas agora, quando pensava nela, não era apenas com tristeza, mas também com compreensão. Ela tinha sido imperfeita, mas tinha sido real, tinha errado, mas também tinha acertado em muitas coisas. E o legado dela não era apenas a culpa que ela carregou, mas também a força que ela passou para os 2 filhos que criou de formas tão diferentes. Uma noite, Juliano estava sentado na varanda da casa, olhando para as estrelas, quando Berenice veio se sentar ao lado dele. "No que você está pensando?" Juliano sorriu e olhou para ela. "Estou pensando em como é estranho que a gente tenha precisado perder nossa mãe para se encontrar. Como se ela precisasse partir para que a gente pudesse finalmente ser uma família." Berenice apoiou a cabeça no ombro dele. Talvez ela tenha planejado isso. Talvez ela soubesse que um dia a gente ia se encontrar e que quando isso acontecesse, a gente ia precisar um do outro. Juliano colocou o braço ao redor dos ombros dela. "Pode ser. Ela sempre foi mais esperta do que eu imaginava. Sempre soube mais sobre a vida do que deixava transparecer." Eles ficaram ali sentados em silêncio, olhando para o céu noturno. 2 irmãos que tinham sido separados pelo medo e pela culpa de uma mãe imperfeita, mas que agora estavam juntos construindo uma nova história. Uma história de perdão, de recomeço e de amor verdadeiro. Dentro da casa, Estela dormia tranquila, sonhando com as aventuras do dia seguinte. Fora da casa, o vento balançava as roseiras que Vitória tinha plantado anos atrás e que continuavam florescendo mesmo depois que ela tinha partido. Porque algumas coisas permanecem mesmo quando as pessoas vão embora. Algumas coisas continuam crescendo e se transformando. E o amor, por mais imperfeito e complicado que seja, sempre encontra um jeito de sobreviver através das gerações, de curar feridas antigas e de criar pontes onde antes só havia abismos. Passaram-se mais alguns meses e a rotina da família ia se solidificando cada vez mais. Berenice terminou o curso de contabilidade com notas excelentes e Juliano a promoveu no escritório, dando a ela mais responsabilidades e um salário melhor. Estela crescia feliz e saudável, cercada de amor e atenção dos 2 adultos que se dedicavam a dar para ela tudo que não tiveram na infância. Juliano começou a namorar uma professora da escola de Estela, e Berenice incentivou o relacionamento, dizendo que ele merecia ser feliz e construir a própria família também. Eles comemoravam aniversários juntos, passavam feriados juntos, criavam tradições novas que iam substituindo as feridas antigas. Um dia, Juliano estava organizando os documentos da mãe para finalizar o inventário, quando encontrou uma última carta escondida no fundo de uma gaveta do escritório dela. Ele abriu a carta e viu que era endereçada para ele. A letra era trêmula, como se tivesse sido escrita nos últimos dias de vida de Vitória. Ele começou a ler com o coração apertado. "Meu querido Juliano, se você está lendo essa carta é porque eu já parti e você está tentando organizar a bagunça que deixei para trás. Eu sei que você vai descobrir sobre a Berenice. Eu deixei pistas suficientes para que você a encontrasse, porque eu não tive coragem de contar enquanto estava viva, mas também não queria morrer sem que vocês soubessem um do outro. Eu espero que quando vocês se encontrarem consigam construir a relação de irmãos que eu nunca dei a chance de existir. A Berenice foi o maior erro e o maior amor da minha vida ao mesmo tempo. Eu a abandonei porque achei que era o melhor para ela. Mas carreguei a culpa disso todos os dias. Quando você nasceu, eu prometi ser diferente. E acho que consegui. Mas sei que isso não apaga o que eu fiz. Espero que vocês 2 consigam se perdoar pelos erros que eu cometi e que encontrem força um no outro. Você sempre foi meu orgulho, Juliano.
meu menino inteligente e bondoso. E tenho certeza que a Berenice também é uma pessoa incrível mesmo. Sem eu ter acompanhado o crescimento dela, cuidem um do outro, sejam a família que eu não soube ser para vocês, com todo o meu amor eterno, sua mãe Vitória. Juliano terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele chamou Berenice e mostrou a carta para ela. Os dois ficaram ali abraçados, chorando juntos pela mãe que tinham perdido e pela família que tinham encontrado. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre como Vitória tinha sido sábia ao deixar aquelas pistas, como ela tinha dado a eles a chance de se encontrarem mesmo depois de partir. Era como se ela tivesse consertado o erro dela da única forma que sabia, unindo os dois. Filhos que ela nunca conseguiu unir em vida. E foi assim que a história de Vitória, Juliano, Berenice e Estela se tornou não uma história sobre abandono e culpa, mas uma história sobre como o perdão pode transformar dor em esperança e como uma família quebrada pode ser reconstruída com os pedaços que restaram, mais forte e mais verdadeira do que nunca.